Garantir uma vida digna para o trabalhador e sua família é o objetivo do salário mínimo. Criado por Getúlio Vargas em 1940, ele fez parte de uma série de reformas sociais e trabalhistas implantadas no período do Estado Novo. Era um instrumento de intervenção que visava não só atuar no âmbito do mercado de trabalho, mas sim na área social como um todo. Seria um grande instrumento de proteção social. O primeiro valor do mínimo foi R$ 240 mil. Ele foi calculado para permitir que um trabalhador sustentasse uma família com mulher e 2 filhos. Foi um estudo muito detalhado, com participação nas comissões de representantes de trabalhadores, do empresariado. Em seus 70 anos de história, o salário mínimo teve períodos de alta com Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, mas também enfrentou a desvalorização. O salário mínimo evoluiu ao longo do tempo, teve momentos melhores, momentos piores, seguiu muito a conjuntura política, né? Momentos mais favoráveis para reajustes mais generosos e momentos mais desfavoráveis. Teve o período da ditadura, em que o salário mínimo sofreu muito no início. Então, você tem altos e baixos salário mínimo. Na evolução dele, né, depois dos anos 50, 60, ele começa então a perder um pouco o poder de compra, o governo começa a mudar a sua concepção em relação ao salário mínimo, né, deixa de enxergar o salário mínimo como um instrumento relevante de proteção social. E o valor do salário mínimo começa a ser também erodido na fase da inflação. Nos anos 80, a inflação começa a acelerar muito e o valor do salário mínimo não consegue ser reajustado com tanta frequência como a escalada da inflação exigiria. Passou por um período que acompanhou um arrojo salarial pesado, promovido pela ditadura militar, né? E isso trouxe o valor do salário mínimo até 1995 ao patamar mais baixo, né, em que o salário mínimo acabou alcançando, na média do ano de 1995, um valor equivalente a 24,53% do seu valor original. O artigo 7 da Constituição atual diz que o salário mínimo deve servir para garantir o direito da família à alimentação, moradia, saúde, educação e lazer. Ele é estabelecido para assegurar as condições mínimas de sobrevivência de um trabalhador e uma família de 4 membros em diversos itens de alimentação, vestuário, educação, saúde, habitação, transporte, previdência, uma série de itens que o salário mínimo deveria assegurar. Hoje em dia, cerca de 31 milhões de brasileiros recebem um salário mínimo. A atual política de reajuste, baseada no índice de inflação, mas a variação do produto interno bruto dos 2 anos anteriores, ajudou a recuperar o poder de compra do mínimo. Na década de 70, ele valia aproximadamente $50. No fim de 2010, chegou a cerca de $300. Mesmo assim, o salário mínimo ainda é insuficiente para atender o que está previsto na Constituição. Segundo o Diese, isso só seria possível se os trabalhadores recebessem R$ 2.023,89. As pessoas estariam vivendo dentro de um padrão de vida mínimo razoável, as suas necessidades básicas atendidas. Digamos, se nós tivéssemos uma situação de pobreza, nós teríamos um tipo de pobreza digna, né? Porque as condições básicas de sobrevivência estariam asseguradas. William trabalha como entregador e recebe um salário mínimo. No final do mês, ele diz que muitas vezes é difícil fechar as contas, porque falta dinheiro. Alugar R$300 e ter R$500, R$400 não dá. Fica difícil comprar uma roupa, uma comida, um alimento, aí fica complicado. Mesmo ganhando pouco, ele admite que a existência do mínimo ajuda a garantir pelo menos uma base salarial. O mínimo não vai deixar de faltar também, as coisas para mim e para as crianças. Isso aí tá importante, entendeu? Eu trabalhando e ganhando esse dinheirinho. Ricardo, que trabalha com o William e é solteiro, diz que tem menos despesas e por isso não falta dinheiro. Mesmo assim, sonha com um mínimo maior. Dá para sobreviver entre aspas, né? Porque se dependesse de como você trabalha como empregado, qual é o seu objetivo? Você quer ganhar cada vez mais, né? Josialma Silva é balconista e também ganha um salário mínimo. Ela é mais uma trabalhadora que espera por reajustes salariais. Se fosse mais um pouquinho, aumentasse mais um pouquinho, seria melhor. Mas, por enquanto, ainda tá bom.
Para fortalecer o salário mínimo, em estados onde a economia é mais forte, foram criados pisos regionais. O Rio foi o primeiro a adotar este valor diferenciado. Nós temos aqui no Rio de Janeiro um estado que ele tem um poder aquisitivo da indústria de tecnologia de base, artística, intelectual, e o centro do Rio, que é a grande metrópole, ela detém 70% da população. Então essa população é uma população rica. Você tem a Reduc, você tem os estaleiros, você tem a Nuclep. Então nós tínhamos condições aqui no município do Rio de pagar um salário mínimo além do nacional. Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já possuem mínimos regionais. Conquistas que foram possíveis devido à pressão realizada pelos sindicatos. O que valeu nessa disputa vai centrais sindicais, está organizado, o sindicato da capital. A capital do Rio de Janeiro tem um sindicato muito forte. Então isso prevaleceu a formular uma política de salário mínimo. O mínimo forte aumenta o poder de compra do trabalhador e também ajuda a desenvolver a economia. Do ponto de vista econômico, o salário mínimo, num padrão razoável, num padrão no nível que nós estamos discutindo, ele é capaz de assegurar uma economia pujante no sentido de assegurar um mercado interno com demanda suficiente para um padrão de produção provavelmente assim, muito acima daquele que nós temos hoje. O mínimo também é importante para garantir a renda dos aposentados. Com essa política de crescimento do salário mínimo acima da inflação, cada vez mais você tem pessoas recebendo pensões e aposentadoria no valor do salário mínimo, porque o piso começa a subir e as outras aposentadorias não conseguem acompanhar o mesmo ritmo, então as pessoas vão sendo protegidas pelo salário mínimo. O salário mínimo ele se mostra como um poderoso instrumento para redistribuir renda, mas é interessante notar como que ele consegue esse resultado, porque quando a gente tem um aumento do salário mínimo, geralmente a gente consegue melhorar os quadros de distribuição de renda do Brasil, mas muito por conta da ligação que ele tem com os benefícios de aposentadoria e pensão. Não apenas no setor formal, mas, por exemplo, a aposentadoria rural, que beneficia milhões de trabalhadores, em geral, informais, que trabalharam na agricultura durante suas vidas e que têm direito, né, ao salário mínimo e que representa uma transferência de renda nessas regiões rurais, onde você, praticamente, a maior parte das pessoas não tem, o setor formal não chega a essas regiões. Isso significa que você tem, assim, um poder aquisitivo, né, que chega à sociedade por conta de esse grande número de pessoas que recebem o valor de salário mínimo, seja como salário, seja como pensão e aposentadoria, e isso é um poder aquisitivo que realimenta a economia. Economistas e sindicalistas reconhecem que o salário mínimo, aos poucos, recupera seu poder de compra, mas ainda é preciso melhorar mais. Esse mínimo não é o suficiente porque o custo de vida é elevado, o aluguel é caro, às vezes as condições de boa qualidade, a alimentação é cara. Ele não é. Ele tem um salário mínimo justo para atender uma sociedade onde o seu filho, das pessoas que não têm grande estudo, possa dar melhor qualidade de vida à sua cidadania e dos seus filhos. Ele é baixo comparativamente com o nível de desenvolvimento da economia, quer dizer, você pode comparar o Brasil com países europeus ou os Estados Unidos, onde o nível de salário mínimo é muito mais elevado que o nosso, mas você não precisa ir tão longe, você pode mesmo na América Latina, digamos, que seria a comparação assim mais próxima, tem vários países que têm salários mínimos mais comparáveis ou mais elevados que o brasileiro. Mesmo não tendo o valor ideal, o salário mínimo é uma garantia para trabalhadores como Carlos Augusto. Ele trabalha como faxineiro há 2 anos no aeroporto Santos Dumont e está feliz com o emprego. Com 26 anos de idade, Carlos está concluindo o ensino médio. Ele tem uma jornada de 8 horas por dia e não reclama do salário. É que todo mundo fala que eu sou o melhor funcionário, eu deixo sempre limpinho. Melhor que ficar no morro e misturar com o crime, melhor que estar aqui trabalhando, ganhando pouco, que é melhor. Carlos, Ricardo, Josielma, William, brasileiros que conseguiram espaço no mercado formal, mas que, como tantos outros, desejam um salário mínimo que seja um salário digno. Uma luta de décadas que, apesar dos avanços, permanece atual.